santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 27 de setembro de 2025, último sábado do nono mês do ano 2025, sábado, dia 27. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a segunda parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. A semana retrasada nós vimos a primeira parte, que tem como tema quem são as 10 virgens, que o Espírito nos ensinou que são todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo como único, o Senhor e Salvador, até que entregaram a sua vida e até que professam a fé. E hoje então vamos conhecer da parte do Espírito Santo a divisão desse grupo, né? Das 10 virgens, uma vez que a palavra virgem significa pureza, fazendo referência para todas aquelas pessoas que são cristãs. Eu vou fazer oração e em seguida então vamos conhecer da parte do Espírito Santo de Deus o grupo, a divisão desse grupo, dessas 10 virgens. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça na minha vida, por este dia maravilhoso que o Senhor me concede de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. A tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus. A tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. A tua palavra ela declara dizendo que o Senhor não olha como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Tudo que eu quero lhe pedir neste dia, Santo Deus, é que o teu Espírito venha me usar, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Que essa segunda parte dessa série de mensagens, que o Senhor possa abrir os olhos dessa pessoa e convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e ajudá-la a se posicionar, a se examinar a si mesma e ver em que posição ela se encontra no teu reino. Toma a direção dessa segunda parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte dessa nova série de mensagens, que tem como tema a parábola das 10 virgens, está em 5 textos da palavra do Senhor. 2 estão na nova aliança e os 3 estão na antiga aliança, no Antigo Testamento. O primeiro texto que nós vamos ouvir se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo número 25, versículo número 2, Cristo falando, prosseguindo sobre a parábola das 10 virgens. 5 dentre elas eram loucas e 5 eram prudentes. E o segundo texto, que vai confirmar esse texto do Evangelho de Mateus, está no livro da sabedoria, Provérbios, Provérbios capítulo número 14, versículo número 15. Diz o texto sagrado que o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O terceiro texto está no mesmo livro de Provérbios, capítulo número 26, versículo de número 4. Diz o texto sagrado que não respondas ao louco segundo a sua loucura, para que não te faças semelhante a ele. E o penúltimo texto está no mesmo livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 27, Provérbios capítulo número 27, versículo número 12. Diz o texto sagrado que o prudente vê o mal e esconde-se, mas o louco passa adiante dele e sofre a pena. E o quinto texto, que é para essa segunda parte, está no livro do evangelista Lucas, Lucas capítulo número 12, versículo número 20. Diz o texto sagrado, Deus falando aqui: mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens,
A segunda parte ela tem como tema 5 dentre elas eram loucas. A segunda parte tem como tema aqui: quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus? A semana retrasada nós vimos a primeira parte dessa série que tem como tema quem são as 10 virgens, que vimos que são todas aquelas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que frequentam uma igreja evangélica e que tem a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Nessa segunda parte, Cristo então, ele no versículo 2 fala que dentro dessas 10 virgens, recapitulando que são todas as pessoas que frequentam igrejas, que abarrotam templos, estão divididas em 2 grupos: o grupo das loucas e o grupo das prudentes. No livro de Provérbios, no capítulo de número 14, versículo número 15, tem algo interessante. O sábio ele declara o seguinte: que o simples dá crédito, ou o louco dá crédito a qualquer palavra, mas o prudente atenta bem para os seus passos. Já no capítulo de número 26, versículo número 4, no capítulo 27, versículo número 12, o sábio declara dizendo que o prudente vê o mal e se esconde, mas o louco, ele passa e sofre a pena. Ou seja, quem é a virgem louca? As virgens loucas, meu amigo, minha amiga, são aquelas pessoas que frequentam templos, que eles se contentam simplesmente em ser cristão, aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, até se batizaram nas águas, mas não receberam o revestimento de poder, não receberam o batismo do Espírito Santo. Ou seja, as virgens loucas são aquelas pessoas que se contentam simplesmente em ser membro de uma igreja, em abarrotar templos, em todas as semanas até frequentar a igreja, mas eles não vão além do normal, eles não se aprofundam no relacionamento com Deus. São aquelas pessoas que não têm uma vida de oração, eles até frequentam a igreja, mas para eles ir na igreja, orar na igreja, ler a Bíblia na igreja, é suficiente. Ele não tem aquele interesse de se aprofundar, de ir além do normal, de se questionar sobre o que é o cristianismo. As virgens loucas são aqueles cristãos que se limitam simplesmente em ser membros de uma igreja e ser fiel àquela denominação até os últimos dias da sua vida. Olha, nós temos que entender uma coisa, meu amigo, minha amiga, que a graça de Deus ele é multiforme graça. Deus, quando salvou a mim, Deus, quando salvou a você, Ele nos salvou com um propósito. Deus não nos salvou simplesmente que é para nós ser membro. Deus nos salvou que é para nós multiplicar, que é para nós somar, que é para nós partilhar do amor dEle, da graça dEle, da unção dEle, para milhares e milhares de pessoas que não conhecem o Evangelho de Cristo Jesus. Deus ele nos chamou, Deus ele nos convocou, que é para nós lhe testemunhar nos ambientes sociais que nós fazemos parte, ou seja, na nossa família, no nosso local de serviço, no nosso bairro, aonde nós estivermos. Deus ele quer que a gente venha testemunhar, que a gente venha testemunhar do amor dele. E as virgens loucas são aquelas pessoas que se contentam simplesmente em frequentar a igreja, mas vivem uma vida de loucura. O que é isso, missionário? São aquelas pessoas que frequentam a igreja, mas não leem a Bíblia, não oram, têm mais prazer em ver televisão, em ir nas festas, em ser fofoqueiros, em viver uma vida carnal e caída. As virgens loucas são aquelas pessoas que frequentam até a igreja, mas não vivem a palavra de Deus, não têm um momento devocional com Deus. Haja visto que os loucos não têm o prazer no devocional. Você vê que o Senhor ele diz que 5 dentre elas era louca, ou seja, o prazer, o intuito, a inclinação das virgens loucas é inclinada simplesmente para loucura. São aqueles cristãos que brigam pela placa da sua denominação evangélica, mas que não vivenciam o evangelho no
seu cotidiano. São aquelas pessoas que se contentam simplesmente em ficar preso a um sistema eclesiástico denominacional. Mas o Senhor não nos chamou que é para isso. O Senhor não nos chamou que é para nós ser loucos. Ele nos chamou que é para ser prudente. Ser prudente é viver o Evangelho de Cristo, é pregar a palavra de Deus, é partilhar do amor de Deus para aqueles que se encontram oprimidos, para aqueles que se encontram aflitos, para aqueles que se encontram angustiados. Você vê que no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículo 28, Cristo ele fala dizendo o seguinte que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E você vê que no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, que fala sobre a missão que Cristo lhe dá para os 70, um deles é de ir e pregar a palavra, de partilhar o que eles têm recebido para as demais pessoas. Já as virgens loucas, elas não fazem isso. Elas se contentam simplesmente em ter a posição de cristão, de virgem, mas eles não vivem uma vida para Deus, não vivem uma vida de santidade. O Senhor, na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 14, versículo 15, ele declara o seguinte que: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As virgens loucas, meu amigo, minha amiga, não vivem uma vida de santificação, não vivem uma vida de devocional, de congregação, uma vida de devocional ao Senhor. Haja visto que tem muitos cristãos que abarrotam templos, que são viciados em televisão, em Netflix, são viciados, vivem uma vida carnal. Eles são loucos, porque eles não assumem a posição de virgem. Eles não assumem a posição que o Senhor lhe chamou de virgem. Não vivem uma vida de santidade, não vivem uma vida de devocional ao Senhor. Uma das características, meu amigo, minha amiga, das virgens loucas, meu amigo, minha amiga, é que elas são pedintes. Você vê que na parábola das 10 virgens fala que uma das características das virgens loucas é que elas pediram que para as prudentes darem para elas do azeite. Elas são pedintes, são pessoas que não gostam de orar, são pessoas que não gostam de ver uma vida de comunhão com Deus, são aquelas pessoas que não gostam de ter uma vida de oração. Elas pedem que para as prudentes orarem por elas. Elas pedem que para os prudentes estudarem a palavra de Deus por elas. Elas pedem que o pastor Cicrano faça isso por elas. Elas em si não têm iniciativa de servir ao Senhor. Haja visto que as virgens prudentes é a grande massa. É a grande massa das pessoas que frequentam a igreja, porque é a maior parte que frequenta igrejas que não pregam o Evangelho, que não vivem santidade, que não vivem uma vida disciplinar, conforme os padrões da Bíblia Sagrada. A maioria dos cristãos, ou a maioria das pessoas que frequentam denominações evangélicas são loucos, que eles não praticam a palavra do Senhor. E há uma outra característica das virgens loucas, e essa é a que mais se vê no Evangelho de Lucas, capítulo número 12, versículo número 20, quando Cristo ele conta a parábola do rico, insensato. No versículo 20 diz o seguinte que: mas dois do alto lhe bradou, louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Sabe qual é a outra característica, meu amigo, minha amiga, das virgens loucas? Elas vivem ocupadas com as preocupações dessa vida. Elas vivem preocupadas com o que vão comer. Elas frequentam a igreja, mas vivem preocupadas. A prioridade deles é o que vão comer, beber, vestir. As virgens loucas, a prioridade delas é o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, é o seu trabalho. São as suas ambições, são as suas preocupações, são os seus projetos particulares, são os seus objetivos pessoais. Essa é uma das características das virgens loucas que mais se vê. Eles vivem preocupados com as coisas dessa vida. Eles não estão preocupados em levar uma vida devocional ao Senhor, não estão preocupados em passar mais tempo com o Senhor em oração, não estão preocupados em falar do amor de Deus, não estão preocupados em cuidar da sua alma, porque
Deus do alto bradou: louco, esta noite te pedirão a sua alma. As virgens loucas não têm tempo de cuidar da sua alma. Elas têm mais tempo de cuidar das preocupações que o Senhor ignora, que o Senhor despreza. As virgens loucas são aquelas pessoas que se contentam simplesmente em frequentar igrejas, mas não querem compromisso, não querem expulsar demônios, não querem pregar o evangelho, não querem viver em santidade, não querem ter uma vida jejuada, não querem viver a palavra de Deus, não querem se envolver com as coisas de Deus, não querem expulsar demônios, não querem servir ao Senhor. Essa é uma característica da virgem louca. E a outra é que, no versículo 10, ele fala que elas são pedintes. Pediram que para as prudentes darem a elas do seu azeite, do seu óleo. E o que mais se vê hoje são virgens loucas. Quantas são as pessoas que frequentam grupos denominacionais? Quantas são as pessoas que frequentam a igreja que pedem que para o irmão fulano, beltrano, cicrano orar por eles? Eles têm prazer de partilhar pregações de outros pastores que eles admiram, que eles têm como um ídolo, mas as loucas não conseguem pregar a palavra de Deus. Elas falam que são virgens, mas têm vergonha de pregar a palavra de Deus, têm vergonha de sair nas ruas, de anunciar o evangelho para os oprimidos, para os caídos. Têm vergonha, mas são virgens. A maior parte das pessoas são loucas, são virgens loucas. E quem são as virgens prudentes, missionário? Que é o segundo grupo? É a minoria dos cristãos que se posicionam, que assume a sua posição de virgem prudente, que vive uma vida de santidade, que vive uma vida devocional, que vê o mal e se esconde. Ou seja, as virgens prudentes são aquelas pessoas que, mesmo que elas estão a viver aqui no solo terrestre, mas a prioridade delas é o reino de Deus e a sua justiça. As virgens prudentes são aqueles homens, são aquelas mulheres, são aqueles adolescentes que passam mais tempo com Deus em oração, no estudo profundo da palavra de Deus. São aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que não se contentam simplesmente em ouvir a palavra de Deus, que não se contentam simplesmente em ouvir, mas elas querem experimentar. São aqueles homens, aquelas mulheres que não se contentam simplesmente em ouvir a palavra. Eles querem estudar a palavra, eles querem amar a palavra, eles querem decorar, querem passar horas, tempos no estudo profundo da palavra de Deus. A pergunta que o Espírito tem para você: você é uma virgem louca ou você é uma virgem prudente? Se você é uma pessoa que fala que é cristão, que é virgem, mas o teu prazer é passar mais tempo a falar da vida dos outros, é assistir Netflix, é comer, beber e vestir. Se você é um cristão que não gosta de jejuar, que não tem uma vida jejuada, que não passa tempo em oração, que não tira tempo que é para o estudo profundo da palavra de Deus, que não tira tempo em conhecer a Deus em oração, você é uma virgem louca. Você é uma virgem louca. Você até é virgem, você tem símbolo de virgem, de alguém que é cristão, que frequenta a igreja, mas você é louco porque as tuas ações te levam à loucura. Te levam à insensatez. Por isso que no livro de Provérbios, capítulo 27, capítulo 26, versículo número 4, o sábio Salomão, ele fala no livro de Provérbios, dizendo o seguinte, que não respondas ao louco segundo a sua loucura, para que não te faça semelhante a ele. As virgens loucas são aqueles que respondem sem pensar, são aqueles que falam sem pensar, são aqueles cristãos que não são moderados, que não conseguem refrear a sua língua, são aqueles cristãos que têm prazer de fazer comentários sobre os erros, sobre o pecado dos outros, são aqueles cristãos que partilham contenda, que partilham defeito dos outros. São os loucos. Você vê que as virgens loucas, eles até têm símbolo de virgem, têm até posição de cristão. Não importa se eles são pastores, não importa. Mas eles são loucos porque eles não praticam a palavra. Porque para as virgens loucas, ser cristão é simplesmente ficar preso a um sistema eclesiástico. Meu amigo, minha amiga, a graça de Deus, ele é multiforme graça.
A graça de Deus é multiforme graça. Deus ele não fez eu e você. Deus não me chamou, Deus não te chamou. Que é para nós ficar presos a um sistema eclesiástico. Você até pode fazer parte, mas Deus ele não quer que você fique preso. Que você fique preso a sistema eclesiástico denominacional. Deus não te chamou, Deus não me chamou para isso. Deus me chamou que é para nós testemunhar o amor de Deus. E sabe como é que nós testemunhamos o amor de Deus, meu amigo e minha amiga? Mostrando o brilho de Deus, mostrando a unção de Deus no nosso cotidiano, na nossa família, no nosso trabalho. Os nossos atos, as nossas ações têm que glorificar Deus. As pessoas têm que olhar para nós, os nossos membros de família, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos irmãos, os nossos colegas de trabalho, nosso local, onde a gente passa. As pessoas têm que olhar para nós, têm que ver Deus. Como aconteceu no caso do profeta Eliseu, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, quando Eliseu ele passava em Suné, ao lado da casa daquela sunamita, daquela mulher. Eliseu nunca tinha conversado com aquela mulher, mas a sunamita, ela, quando via Eliseu passar, ela dizia assim: esse homem é um santo homem de Deus. Sabe por quê? Porque o brilho do profeta Eliseu atraía, contagiou, ao ponto que aquela mulher, sem Eliseu abrir os lábios, ela dizia: esse homem é um santo homem de Deus. Será que as pessoas, quando olham para você, meu amigo, minha amiga, será que as pessoas vejam Deus em você? Ou as pessoas não vejam Deus em você? Será que quando as pessoas olham para você, vejam o brilho de Deus para você? Ou as pessoas não vejam o brilho de Deus para você? Será que quando as pessoas olham para você, vejam que você é uma virgem louca ou uma virgem prudente? Você é uma pessoa que tem um brilho de Deus na vida, ou você é mais um no meio da multidão? Porque tem pessoas que abarrotam igrejas, que são cristãos de banco. Olha, se você é um cristão de banco, se você é aquele que se contenta simplesmente em ouvir, mas você não experimenta o amor de Deus, você não pratica a palavra de Deus, você está a perder tempo. Você está a perder tempo. Jesus não veio fundar, meu amigo, minha amiga, religião. Ele veio fundar igreja, eclésia, que é a comunidade de cristãos. Jesus não veio fundar, não importa se essas pessoas elas frequentam um grupo, mas elas são virgens. Deus ele quer que a gente venha manifestar o brilho dele no mundo. No Evangelho de Lucas capítulo 8, versículo número 12, Cristo declara o seguinte: que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Já no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo número 24, ele declara o seguinte: que vós sois a luz do mundo. Todo aquele cristão que é virgem, prudente, ele é luz. As pessoas têm que olhar para nós, têm que ver Deus. Se as pessoas olham para você e não vejam Deus, e não vejam a unção de Deus, e não têm o desejo de ter o brilho que você tem um problema. Você não é uma virgem prudente, você é uma virgem louca. As 10 são virgens, mas só que 5 são loucas e 5 são prudentes. Você vê que Cristo ele fala no geral: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E quem são as virgens loucas? E quem são as virgens prudentes no reino dos céus? As virgens loucas são aquelas pessoas que a maior parte das pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não tem prazer não tem prazer de experimentar, não tem prazer na oração. Se você é um cristão que você não tem prazer em passar tempo você não tem prazer de ficar sozinho com Deus, de ter o teu momento devocional com oração, com estudo profundo da palavra de Deus, com oração, em experimentar o amor de Deus. Se você é um cristão que não tem prazer de passar tempo sozinho com Deus, de conhecer a Deus, então você é uma virgem louca. Se você fala que você é cristão que vai na igreja, mas você fuma, você bebe, você se prostitui,
você vai nas festas, você é fofoqueiro, você assiste Netflix, você tem prazer nas coisas desse mundo, você é um viciado em futebol, você é um viciado nas coisas dessa vida. Você não é uma virgem prudente, você é uma virgem louca. E a triste notícia é que a maior parte das pessoas são virgens loucas. Tem muitos que falam que são cristãos, mas são loucos, são virgens loucos por quê? Porque o prazer dele é simplesmente em viver a vida, em se preocupar com aquilo que lhe dá prazer. Por isso que no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo número 20, fala o texto que: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? As virgens loucas, elas vivem simplesmente preocupadas com as coisas dessa vida, com aquilo que a sua alma, que o seu corpo deseja. Deus, ele não me chamou para nós ser loucos, mas a triste notícia é que o Senhor, ele afirma que nas 10 virgens, 5 são loucas e 5 são prudentes. Você é louco ou você é prudente? O prudente, ele vê o mal e esconde-se. E o louco não. O louco, ele vê o mal e pensa que o mal é um bem. É o que acontece com a maior parte das pessoas que frequentam a igreja. Ah, eu posso ir na igreja, mas não tem problema eu ir na festa, não tem problema eu fumar, não tem problema eu trair, não tem problema eu assistir televisão, não tem problema eu fazer isso. Olha, os virgens loucos, meu amigo, minha amiga, eles não são radicais. Olha, o caminho que é para levar ao céu é um caminho estreito, é um caminho apertado. Quando Cristo falou que o caminho que leva para o céu é apertado, o que significa dizer que para nós entrar nesse caminho, a gente tem que ser radical. Nunca ouvi falar dos puritanos, que eram um dos cristãos mais radicais que passaram na história. Eles levavam a Cristo literalmente de maneira radical. É esse tipo de cristão que Deus vem buscar. Aqueles que são radicais no estilo de vida, como cristão. O Senhor disse que sede santos, então vamos ser santos. Você vê que o escritor, ele fala que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As virgens loucas, elas não seguem a paz. Elas se contentam simplesmente em ser cristão, em ser virgem. Para eles ir na igreja tá bom, para eles ouvir a pregação do pastor e ficar por aí tá bom, mas não querem experimentar, não querem praticar. O Senhor vem buscar uma igreja pura, santa e irrepreensível. O Senhor vem buscar uma igreja que é prudente, uma igreja que pratica a palavra do Senhor. O Senhor vem buscar uma igreja que é prudente, uma igreja que é radical consigo mesma. Eu, quando falo de igreja, não estou a falar das paredes, estou a falar de você, porque Deus não habita, meu amigo, minha amiga, em casas feitas, em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele habita dentro do ser humano. Dentro do ser humano, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso o ser humano, ele experimenta dentro de si, dentro da alma. Dentro da alma, o ser humano experimenta o reino de Deus. E como é que a gente prioriza o reino de Deus? Quando a gente passa mais tempo com o devocional, quando a gente passa mais tempo com a oração, com o estudo da palavra de Deus, conhecendo a vontade do Senhor, aí a gente vai experimentar o reino de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, você tem que se examinar, você tem que se questionar. Você é uma virgem louca ou você é uma virgem prudente? E na igreja não significa que você é uma virgem prudente, não. Ser prudente é você praticar, porque Cristo, ele falou que aquele que ouve a minha palavra e pratica, ele é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A virgem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, que se chama Jesus Cristo. E Cristo, meu amigo, minha amiga, ele quer ter compromisso comigo e com você. Espero que essa segunda parte nos ajude a examinar, porque as pessoas estão equivocadas. Eu já falei várias vezes e vou repetir que a salvação não está na igreja A, B, C, D. Não é o pastor A, B, C, D que vai te salvar. Não é o missionário que vai te salvar. Não é uma autoridade eclesiástica que vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus Cristo. Você tem que ter Jesus como o único fundamento da sua fé. Se você é fanático de pastor, de pregador, se você segue o homem, você é uma virgem louca, porque você não entendeu que Cristo não veio salvar loucos. Ele veio salvar prudentes. Espero que essa segunda parte nos ajude a refletir, nos ajude a nos examinar, se posicionar. Se nós somos virgens loucas e virgens prudentes. A semana passada nós vimos que
As pessoas que frequentam a igreja ou que acreditam no Senhor são virgens, mas hoje vimos que desse grupo, 5 são loucos, tem o grupo de loucos, o grupo dos prudentes. A gente tem que se questionar se a gente é prudente, ser batizado nas águas do Espírito Santo, ser revestido do poder do alto, se ama a Deus, se pratica, se experimenta a Deus e coloca em prática na vida diária, ou se a gente é louco, ouve, mas não pratica nada, leva a vida do jeito que quer. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. Que o teu Espírito Santo Deus possa convencer essa pessoa do juízo, do pecado, do juízo, ajuda ela a se posicionar, a se examinar. Se ela é uma virgem louca ou prudente. Só tenho que louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você acredita como missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo que é entendimento. E lembra, o Senhor quer que você e eu, a gente se examine se você é virgem louco ou prudente, e a gente tome a decisão de ser prudente, de experimentar e de viver o Evangelho. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na terceira parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço, até a próxima, tchau.